Hey, hi again. Bom, vamos analisar nesse vídeo várias frases no presente simples, nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. A frase eu estudo matemática em inglês, ela fica I study math. Agora, se eu quiser falar eu não estudo matemática, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que usar o don't. I don't study math. Então, esse don't aqui é um não. Só que aí vocês podem pensar assim, teacher, por que então não dizer apenas not? O not, ele está aqui dentro, tá? O don't é a forma contrata, deixa eu até colocar aqui, do do mais o not. Tá? Então, do e not podem virar don't. E tudo bem também se a gente quiser dizer I do not study math. Alright. Bom, o do not ou don't, ele tem que estar na frase, por quê? Para marcar que essa frase está no tempo presente, e não no passado e não no futuro, tá? Então, é uma marca de tempo, tá marcando o território aí do tempo presente, tá? Então, tem que ser assim. E quando interrogativo, se eu quiser perguntar para alguém, você estuda matemática? Vejam bem, parou tudo. Em inglês, para formar perguntas, não é só a entonação da voz da gente que muda, né? Porque tanto em português quanto em inglês, quando a gente faz pergunta para alguém, a gente faz nananana, né? Muda a entonação. Também não é só na escrita que a gente chega colocando o sinal de interrogação, o question mark. A estrutura da frase muda, tá? Nesse caso, a gente está estudando present simple, né? Com os verbos aí estudar, assistir, com esses verbos, a gente vai ter que lembrar de colocar esse auxiliar na frase, que nesse caso é o do, para a frase ficar você estuda matemática, né? Então é o do, e vai ficar do you study math? Tá? Então esse do, ele aparece na frase porque é uma pergunta no tempo presente, tá? Por isso, ok? Não, em português, essa frase, esse do não vai ter tradução mesmo, tá? Mas em inglês ele tem que aparecer na frase, tá? Vamos ver mais exemplos. Vejam bem, para dizer, ela estuda matemática. She studies math. Então vejam só o que acontece. Apareceu aqui o IES, lembra? O verbo study. Eu tenho aqui um she, por isso que a gente tem que mudar aqui o finalzinho do verbo, porque é she, tá? Bom, agora se eu quiser falar, ela não estuda matemática. Vejam bem. Tá, teacher, você acabou de falar, é o don't, vai ficar she don't. Não. Sabe por quê? Esse finalzinho do verbo study aqui, ele vai influenciar. Ele vai sair daqui, tá? E ele vai aparecer aqui, ó. Na verdade, vai aparecer o ES apenas aqui, tá? Então, não aparece mais a marquinha aqui no final do verbo study. Não aparece mais aqui, porque aparece aqui no auxiliar doesn't, tá? A gente lê doesn't. Doesn't é a mesma coisa que does not. E tudo bem se a gente quiser também falar. Ela não estuda matemática dessa forma. She does not study math. No problems. Então, does not vira doesn't. E não aparece mais a marquinha do S aqui, porque já está aqui dentro, tá? E para fazer perguntas em inglês? Não basta só mudar a entonação da voz, só colocar o sinal de interrogação no presente, entra aqui um auxiliar, que para marcar o território do tempo presente, que não vai ser mais o do, por causa da influência dessa modificação no verbo aqui, tá? Porque é she. Vai ser does. Então, não aparece mais a marquinha do S aqui no final de study, aparece aqui, tá? É uma regra. Vejamos uma outra situação com o verbo watch. Então, eles ou elas assistem TV aos domingos? They watch TV on Sundays. Eles não assistem, vejam bem.
they, eles ou elas, não é he, nem she, nem it. Basta colocarmos o don't para formar a frase negativa. Eles ou elas não estudam, não assistem TV, né? E para fazer perguntas, vai aparecer aqui o do, e eu coloquei aqui que pode ser don't também, tá? Porque a gente pode montar a pergunta na forma negativa, por exemplo. Se eu disser, do they watch TV on Sundays? Eles assistem TV aos domingos? Ou se eu quiser dizer, eles não assistem TV aos domingos, a frase também pode ficar, don't they watch TV on Sundays? Tá? Então, pode ser assim, pode ser uma interrogativa na negativa também, tá? E por fim, o exemplo com o verbo sleep. Então, o Tom dorme às 10 da noite. Então, Tom sleeps at 10 p.m. Esse é assim porque Tom refere-se a he, tá bom? Aí, na negativa, esse S ele vai aparecer não mais no verbo sleep, mas no auxiliar doesn't, né? Aqui, ó, ele tá aqui. E aí, na verdade, é o ES que apareceu aqui, né? Na estrutura do, ficou does, e aí negativa does not, doesn't, tá? E por ser pergunta, falando do Tom, que é he, vai aparecer no início da frase o auxiliar does. E aí, o Tom dorme às 10 da noite? Does Tom sleep at 10 p.m.? Tá? Então, a frase fica desse jeito, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer uma atividade de analisar algumas frases erradas, né? Com esse tempo verbal, com essa estrutura errada. E aí, vocês vão pensar um pouquinho sobre como a gente pode arrumar a frase então, tá bom? See you!